em rodas esportivas para o seu carro. Fale com Darlan, que dá tudo certo. Mossoró Pneus, Avenida Presidente Dutra, Ilha de Santa Luzia. Telefone 3314-7275. Seu para-brisa quebrou? Procure a Mossoró Auto Vidros. Trabalhamos com uma grande variedade de para-brisas, retrovisores, faróis e lanternas nacionais e importadas. Trocamos seu para-brisa em qualquer ponto da cidade, com garantia de quem tem mais de 24 anos de experiência. Estamos na Rua Coronel Gurgel, número 535, Centro, Mossoró, Rio Grande do Norte. Ligue agora, 84-3312-0954. Vem com a gente, Ação Comercial te deixa muito mais contente. Porque aqui você encontra tudo o que você precisa, com melhor atendimento, maior variedade, elétrico, hidráulico, lustres, luminárias, garantia de quem mais ilumina a cidade. Vem com a gente, Ação Comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial, Avenida Alberto Maranhão, telefone 3316-2800. Vem com a gente, Ação Comercial te deixa muito mais contente. Sol Comercial. Difusora, rádio com imagem é difusora. Difusora, rádio com imagem é difusora. Começa agora o programa Política Sem Filtro. A análise, a leitura dos cenários, as projeções. Fique por dentro de tudo que acontece na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Política Sem Filtro. Apresentação Neto Queiroz e Gessé Rebouças. Muito boa noite, meu povo. Hoje é segunda-feira, dia 16 de março de 2026. Estamos começando mais uma edição do programa Política Sem Filtro. Um grande abraço a você que está sintonizado na Rádio Difusora, acompanhando o nosso programa, e você que está sintonizado na FM Costa Branca. Que alegria, que prazer estar com vocês nesse nosso bate-papo do início da noite, sempre conversando sobre a política, trazendo um resumo do dia, trazendo um resumo de todas as informações para que a gente possa bater esse papo, porque aqui a conversa é franca e tem muita coisa que aconteceu aí nesse final de semana. As coisas estão agora no tic-tac do relógio, é corrida contra o tempo, tá todo mundo correndo contra o tempo. No próximo dia 4 de abril, termina o prazo para as filiações partidárias, termina o prazo para a desincompatibilização daqueles que não vão participar da eleição, e dessa forma, então, dos que vão participar da eleição e precisam deixar os seus cargos, e dessa forma, então, está todo mundo se articulando. Olha, a coisa está tão intensa, a coisa está tão corrida nesse início, nesse final de prazo, que o pessoal não tem mais tempo para estar pensando em outras coisas. Está todo mundo agora, principalmente a turma da formação das nominatas. Dá um trabalho danado. Sempre foi assim na política, dá uma trabalheira formar as nominatas no prazo final, quando está na reta final. É um que escapole aqui, é um que escapole acolá, é uma coisa que estava planejada que não deu certo. São decisões de último momento e por isso dá muito trabalho. A gente vai falar sobre tudo que aconteceu no final de semana, as nominatas, formação de nominatas e outros assuntos aqui da política. Vamos então acompanhar aqui as nossas manchetes desta segunda-feira. Veja os assuntos que a gente vai destacar. Uma segunda pesquisa foi registrada. Nós temos uma pesquisa registrada e agora mais um instituto registrou pesquisa para divulgar essa semana sobre a corrida eleitoral no Rio Grande do Norte. E os partidos fazem cálculos
para definir o quociente eleitoral. É um número que todo mundo precisa ter em mente, o quociente eleitoral. Mas um assunto que a gente vai ver hoje, Kelps Lima foi e talvez volte. Deixou a União Brasil e talvez volte para a nominata do União Brasil. Saiba como está isso hoje. Alisson Bezerra entrega o complexo viário 15 de março. E agora conta os dias para entregar a sua renúncia na Prefeitura de Mossoró. Mais um assunto que nós vamos tocar hoje aqui no nosso Política Sem Fio, Tiago Marques. Tiago Marques, pré-candidato a deputado federal, será? O nome de Alisson em Mossoró. Vamos debater isso também. E hoje foi concluída a licitação para a construção do novo Nogueirão. Teve interessado? Alguém ganhou? Você vai ficar sabendo aqui no nosso programa, nessa hora de bate-papo. 18 às 19, nós estamos com Política Sem Filtro. Chegou por aqui agora o nosso amigo Gessé Rebouças. Gessé, já li as manchetes à noite, viu? O que é que aconteceu no final de semana? A gente vai debater, tem muito assunto. Boa noite, Gessé. Boa noite, Neto. Boa noite, Jorge, aí na técnica. Boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores, tanto da Rádio FM Costa Branca quanto da Difusora de Mossoró. Neto, meu áudio tá saindo ok? Tá tudo certo aí? Tudo certo. Pois bem, vamos lá, Neto. Vamos bater logo um papo. A gente aqui tava apanhando aqui na parte técnica aqui, Neto. Eu entrei no link, não tava conseguindo a minha imagem. Eu saí, depois voltei. Esse negócio de internet tem alguma coisa contra a gente. É um negócio impressionante. Eu não sei se é uma revolta da internet por conta daquele resultado do Botafogo. Eu não sei o que diabo foi, Neto. Mas talvez tenha sido, né? O pessoal tem ficado um pouco agitado devido àquele final de semana tortuoso envolvendo Flamengo e Botafogo. Mas o senhor, como bom botafoguense, está muito acostumado com aquele tipo de coisa, né? Aquele placar elástico do Flamengo. Teve jogo, rapaz? Teve jogo? Eu nem tava sabendo. Botafogo jogou com quem, hein? Com um tal de Flamengo? Não Jogou me com o liguei maior muito não, Gessé, porque esse campeonatozinho brasileiro, início, ninguém tá ligando, né? Tá preocupado com as outras coisas, as contas do final do mês. Não tem problema não, é isso mesmo, tá bom. Sei, se for 3-0 para o Botafogo, tá você ia assistir, né? Pois bem, Neto, mas vamos falar aqui sobre duas pesquisas eleitorais que podem mexer no tabuleiro político do Rio Grande do Norte nessa semana. Estão agendados para o dia 19 e 20, duas pesquisas eleitorais, respectivamente, do Instituto Consult e o outro instituto é o Instituto Seta. O que me causou estranheza, Neto, logo de início, para a gente começar a desenvolver um debate aqui, é que parece que os dois institutos, isso está sendo veiculado na imprensa. Tem claramente pessoas à frente, inclusive já tem gente até dizendo, Neto, o percentual de votos, o percentual de intenção de votos que um determinado candidato tem à frente de outro, e em relação a outro instituto já está fazendo também a mesma coisa. Eu estou muito preocupado, Neto, porque, primeiro, vazamento de pesquisa antes da divulgação em si é crime eleitoral. E a segunda questão, Neto, é a questão da institucionalidade propriamente dita. Eu sou a favor da institucionalidade. Eu acho que quando há uma veiculação, Neto, de informações que não se coaduna com a melhor prática na apuração de institutos, eu acho que são dois institutos de credibilidade aqui no estado do Rio Grande do Norte, tanto Consulta quanto Cetans, mas eu acho que todo esse alarido, Neto, em torno dos números, gera certo ruído desnecessário num pleito tão acirrado quanto esse de 2026. Pois é, Jessé, mas é o seguinte, vai ter sempre esse barulho com relação às pesquisas. O que é que existiu é que elas tinham sumido, né? Esse ano, nós não tivemos pesquisas divulgadas. Teve, no início do ano, 2 pesquisas registradas, mas que foram retiradas pela Justiça por alguma questão. Depois foram divulgadas sem ampla repercussão e depois veio um silêncio muito grande sobre pesquisas e vários fatos foram acontecendo com capacidade de interferir, de influenciar os números da pesquisa. Nós tivemos a renúncia de Rogério, Álvaro Dias se tornou candidato do PL, Alisson Bezerra se anunciou oficialmente pré-candidato a governador, fez um lançamento, né?
E no governo, aquela questão Cadu Xavier, eleição indireta, mandato tampão. Então, teve muita coisa acontecendo e nós não temos pesquisa para aferir isso. Aí, de repente, na sexta-feira, foi registrada uma pesquisa que foi a do Instituto Consult, contratado pela Tribuna do Norte. Olha, o Instituto Consult ele tem um histórico de trabalhar com o grupo do senador Rogério Marinho. Profissionalmente, é um instituto que trabalha para o grupo do senador Rogério Marinho. Do ponto de vista de profissional mesmo, ele sempre presta esse serviço das pesquisas de lá. Então, há um burburinho de que as pesquisas da Consult sempre dão muito boa para a direita, né? Eu não tenho nada contra os números da Consult, eles trabalham, divulgam esses dados. E aí, em seguida, no outro dia, já foi registrada uma outra pesquisa, que é a do Instituto SETA, que trabalha com a esquerda, trabalha com o governo, trabalha com o Fátima. E aí o pessoal já pegou o mote e disse, o Consult é mais pró-direita e a SETA é mais pró-esquerda. Só falta agora aparecer o pró-centro, né? Mas então ficou essa conversa, Gessé, toda, em relação que os números poderiam trazer essa tendência. O que aconteceu? No caso da SETA, é uma pesquisa já realizada. As entrevistas encerraram dia 9, hoje é 16, faz uma semana que as pesquisas foram encerradas, que já foi coletado. Esses números, o contratante, quem teve acesso, já conhece esses números. Agora, oficialmente, como ela só foi registrada no sábado, ela só pode ser registrada, ela só pode ser divulgada depois de 5 dias. Está agendado para sexta-feira a divulgação dessa pesquisa. Então, na sexta-feira, embora, como eu disse, ela já foi feita. A coleta e as entrevistas já foram realizadas há uma semana. E vem aí a SETA. No caso da Consult, não. A Consult, ele começou a coletar no sábado, a fazer entrevista no sábado, e vai continuar com as entrevistas até a quarta. Por exemplo, se os números que estiverem vazando forem da Consult, aí tem alguma coisa errada, porque a Consult ainda está fazendo entrevista, ainda está em campo, ainda está coletando, não pode ser. Então, mas as informações que eu obtive, as informações que estão sendo correndo nos bastidores da política, isso aqui não tem nada oficial, não. É tudo correndo nos bastidores, viu, Neto? O que está correndo nos bastidores são justamente esses números aí. Já tem número? Da Consult. Não, tem, eu não vou dizer, mas tem. Não vamos dizer, porque evidentemente a gente não pode. Exato. Mas assim... Não pode. Ele está consultando, eles estão terminando a entrevista quarta-feira. Exato. Então, o que me causa espécie, porque eu não tinha mais notícia, Neto, desse tipo... Eu não sei se o senhor se recorda, mas faz tempo que a gente não vê vamos dizer assim, um burburinho. Eu não vou dizer que isso é verdade ou que é mentira. Não vou dizer. Mas eu posso dizer que essa fumaça da informação, ela é ruim para a institucionalidade. E está circulando amplamente, Neto, amplamente, os números, uma parte dos números. Está circulando já. Sendo que estão ainda coletando os dados. Isso é uma coisa ruim. Eu não vou ser irresponsável de dizer que o que está circulando tem um fundo é verdadeiro ou não, mas o que eu acho que essa fumaça, esse alarido, essa circulação de informação, isso, Neto, coloca um tom de debate não adequado no ambiente em que a gente está situado. Em 2026 aqui, não precisa acontecer uma coisa dessa natureza, porque, volto a dizer aqui, eu acredito que seja um instituto de grande credibilidade no estado do Rio Grande do Norte. As pesquisas em Natal, por exemplo, para a gente dar um exemplo concreto aqui, o Instituto Consult em Natal acertou na sua avaliação. Enquanto lá em Natal, muita gente dizia que Carlos Eduardo ia ganhar no primeiro turno, que era um prefeito de férias, etc., o Instituto Consult ele vinha na contramão dos outros institutos de pesquisa e acertou. Então vamos ter clareza. Mas como a gente aqui tem um posicionamento equilibrado, eu não acho que seja de bom tom, Neto, essa fumaça de informação de que está circulando os números de pesquisa de opinião sem sequer estar terminada a coleta de dados e sem sequer
o período de 5 dias após a coleta desses dados para divulgação, que é o prazo legal estabelecido pela lei. Muito bem, Gessé. Vamos aqui para o nosso segundo ponto da pauta, quociente eleitoral. Que é isso? O quociente eleitoral, todo mundo sabe, é aquela votação mínima que os partidos, as nominatas, precisam obter para poder participar da partilha, da divisão das vagas proporcionais, seja de deputado federal, seja de deputado estadual na eleição que teremos em outubro próximo. Então, os partidos estão fazendo as contas, é hora de fazer contas, porque o prazo para as filiações partidárias é agora dia 4 de abril. Todo mundo tem que encontrar o seu partido até o dia 4 de abril. Nós estamos há pouco mais de 2 semanas desse prazo, do fim desse prazo. E aí todo mundo faz conta, porque quem escolheu o lado vai ter que ficar, não vai poder mudar mais. E aí, o cálculo que está sendo feito, levando em consideração o quociente eleitoral de 2022 e um crescimento médio de eleição para eleição em torno de 4,5%, já serve. Então, nós vamos ter um quociente eleitoral de deputado federal esse ano em cima de 244 mil votos. Em torno disso, 244 mil votos. Quer dizer o seguinte, uma nominata precisa alcançar isso para participar da divisão das vagas, 244 mil votos. Aí quando o cara diz assim, olha, nós vamos fazer 3, nós vamos fazer 4, nossa nominata é forte para fazer 3, 4. Se você olha que a média por um é 244 mil votos, aí você tem que pensar que tem que ter muito voto, porque não é fácil fazer 2, 3, nisso não. Evidentemente que tem um cálculo de sobras que depois é feito e tal, e aí gente que não atingiu esse número muito acima, às vezes consegue fazer 2, né? Não tem esses cálculos. Mas para deputado federal, 244 mil votos. Isso significa também, Gessé, aí eu vou chegar onde é que eu quero falar mesmo para os ouvintes entenderem. Isso significa também, 244 mil votos, que o partido, a nominata que quiser ser contado, que quiser disputar vagas nas sobras, precisa atingir 80% desse número, desse quociente. Porque a legislação eleitoral ela diz o seguinte, que o quociente eleitoral é usado, você pega o total de votos válidos de cada partido, cada nominata, divide pelo quociente, que vai dar o número de vagas. Aí esses são eleitos pela média, mas sempre sobram as vagas. Na distribuição das sobras, aí sim, na distribuição das sobras, o que é que acontece? Entram os partidos que conseguiram pelo menos 80% do quociente eleitoral. Esse é o número mínimo para entrar na distribuição das sobras. Das 2 ou 3 vagas que sempre sobram e são distribuídas numa segunda rodada. Então, para quem tem 80%. É por isso, Gessé. E 80%, sabe, eu não sei se você tem esse número aí, eu vou olhar aqui no computador, Gessé. 80%, Neto, de 240 mil, né? 195 mil votos. Também. Só um adendo aí, o que o senhor falou. Tem um adendo no que o senhor falou. Além da questão do partido ter que atingir os 80% do quociente eleitoral, o candidato tem que atingir os 20%. Nessa segunda rodada, ou seja, a cláusula de desempenho do candidato, ela, nessa segunda rodada, também tem que estar estabelecida, Neto. E se não tiver, que não, geralmente não sobra, no universo, por exemplo, no universo federal, né, de 513 deputados, eu acho que 3 ou 4 entraram naquela terceira rodada. E no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né, dessa terceira rodada, voltou a ser votação majoritária. Mas tem que chegar lá para isso. E no caso do Rio Grande do Norte, nunca vi, não tenho notícia de um caso dessa natureza, né? É por isso, Gessé, que os partidos têm que fazer agora conta e todo mundo está dizendo o seguinte, só existe espaço para 3 nominados. Para atingir um mínimo de 195 mil votos, só existem hoje 3 grupos partidários no Estado com capacidade de atingir um mínimo de 195 mil votos. Porque se você tiver um partido que tiver bons candidatos e tiver 194, você não participa de distribuição de vaga nenhuma. Pode ir para casa, acabou. É preciso ter no mínimo 195 para ter direito às sobras. E 244 mil votos para entrar nas médias. Então, é por isso que se diz que no Rio Grande do Norte nós só vamos ter, na verdade, 3 nominados. A nominata do PL,
a nominata do Partido Liberal, chamada nominata da direita, a nominata da esquerda, que é a nominata da Federação Brasil da Esperança com o PT, o Partido Verde e o PCdoB, e a nominata do União Progressista, que é o bloco de centro, onde está o União Brasil, o PSD, o PP, o MDB e o Solidariedade. A preço de hoje seriam esses os partidos que integrarão, que estão aí. Mas no caso dessa União Progressista, é uma nominata do União Brasil e PP, porque não é por grupo, mas sim por partido ou federação de partidos, que significa um partido só. Então serão 3 nominatas, porque é difícil para os outros alcançarem alguma coisa assim. Tanto é, aí a gente já pode entrar no assunto de Kelps. Tanto é que Kelps Lima, na semana passada, na sexta-feira, nós narramos aqui o que houve com Kelps Lima. Kelps ficou chateado porque não cumpriram o acordo com ele lá no União Brasil e disse que não iria mais se filiar à União Brasil e não ia mais participar dessa nominata. Ele foi a Brasília, ele conversou com Hugo Mota, ele conversou com republicanos e voltou de lá com o sinal verde para montar uma nominata aqui no Rio Grande do Norte, a 4ª nominata. Kelps partiu para montar a 4ª nominata. E tentou atrair Benes Leocádio, tirando ele do União Brasil para os republicanos. Tentou com Matheus Faustino, tirando ele do União Brasil para ir para os republicanos. Tentou com Rafael Mota, que está se acertando com o PCdoB para entrar lá na Federação da Esquerda. Ele fez vários convites, né? Mas a notícia que eu tenho, já sei que isso não prosperou, que Kelps não estava tendo êxito na missão de formar uma 4ª nominata. E se ele não conseguir formar uma 4ª nominata nesse momento, restaria 2 caminhos para Kelps. Ou ele desiste de disputar deputado federal e disputar qualquer cargo, ou ele volta para a União Brasil. Porque não haveria, fora desse espectro das 3 nominatas, nenhum espaço onde Kelps pudesse ficar, se abrigar, Gessé. Por isso, Kelps agora pode fazer o caminho da volta. Pois é. Neto, deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso amigo Juninho, Sai Rodada, tá nos escutando aqui. Mandar um abraço para ele aqui, aqui ouvindo a nossa audiência. Neto, deixa eu falar uma coisa aqui sobre uma opinião que eu já venho tendo já de muito tempo, envolvendo as eleições do estado do Rio Grande do Norte. Para a viabilidade de uma 4ª nominata, Neto, era preciso haver uma 4ª candidatura. Eu tenho esse posicionamento há muito tempo, porque é necessário que, para que haja adesão a uma determinada nominata, com a construção de quadros partidários com aderência política, que você tenha um governador para chamar de seu. É preciso fazer isso. Nesse arco de aliança de um projeto de executivo estadual é que é possível a formação de uma nominata. Por isso que eu nunca acreditei, não duvido da habilidade política de ninguém. Eu acho que Kelps é um player importante da política do estado do Rio Grande do Norte, mas essa energia política, Neto, a ser colocada na formação de uma 4ª nominata, eu acho que ela só ganharia adesão se tivesse um 4º candidato a governo do estado forte. Não é uma 4ª candidatura qualquer, é uma 4ª candidatura forte, com potencial de chegar lá. E a partir daí isso teria viabilidade. No projeto existente hoje, no cenário de agora, no cenário de hoje, o que existe efetivamente são 4 candidaturas, são 3 candidaturas, 3 nominatas de peso. Lembrando agora, Neto, que o deputado estadual Kleber Rodrigues migrou de partido, saiu do PSDB e foi para o PP, do deputado João Maia. Kleber, Neto, inclusive, tem se fortalecido bastante nessa atual quadra da história política do Rio Grande do Norte, porque ele está articulando a eleição indireta que vai acontecer, tudo indica, daqui a pouco mais de 30 dias, 30, 45 dias, no máximo 60 dias, a eleição indireta está acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Norte, e os rumos políticos podem mudar drasticamente se, por exemplo, o mandato tampão for preenchido por uma pessoa que não esteja ligada ao projeto político de Kleber, ou não esteja ligada ao projeto político de Alisson. Sabe por quê? Ou do mesmo do PT, porque para Alisson, Neto, a permanência de um quadro do PT dentro do governo
não muda nada. Não muda, não tem grandes alterações. Agora, uma pessoa ligada a Álvaro Dias, ao projeto de Álvaro, lá, isso muda toda a dinâmica de poder para os dois grupos. Não muda só para Fato, muda também para Alisson. Então, até desse aspecto pragmático, do ponto de vista do utilitarismo, é uma relação que se explica de proximidade como estratégia política. E esse fortalecimento desse bloco União Progressista, a depender de quem vá para lá e as condições que for dada a Kelpis, né? Nessa rodada, nessas sobras, pode surgir de repente para ele, já que ele é um camarada, Neto, que sempre tem uma larga votação. Então pode eventualmente surgir para ele. Eu não vejo como uma coisa excludente o fato de Kelpis estar dentro dessa federação, que ainda precisa ser formalizada, inclusive, né? Essa Federação União Progressista, mas ele está dentro dessa federação, eu não vejo como um complicador. Se as condições que foram negociadas com ele vão ser dadas efetivamente, isso é outra história, mas ele estando lá com o apoio de Parnamirim, com o apoio de uma base forte que ele tem aqui no estado do Rio Grande do Norte, eu acho que ele tem grande condição de competir para uma vaga à Câmara de Deputados. Ontem, quando no meu blog eu estava abordando essa questão de Kelpis Lima, das nominatas de deputado federal, e já era início da noite, ontem, domingo, aí uma pessoa de Natal entrou em contato comigo no meu WhatsApp, pessoa muito próxima do presidente Ezequiel, da Assembleia, né, bastante próxima mesmo, bastante próxima para dizer, olha, você está com a informação de que a nominata de Kelpis não vai vingar no Republicanos, mas eu lhe digo que vai. Ela disse, certo, por que você está me dizendo? O que é que você tem de informação que eu não tenho? Eles, Kelpis está fazendo os contatos, e os contatos estão fluindo, e vão ter algumas surpresas. Amanhã de manhã eu vou lhe ligar, lhe passando a nominata de Kelpis, você vai entender tudo. Beleza, me ligue que eu vou analisar. Hoje já anoiteceu, ainda não recebi a ligação, sabe? Com a nominata de Kelpis. Né? Mas tem uma questão, Gessé, que é importante. A tentativa de Kelpis de fazer uma nominata dentro do Republicanos passaria por um amplo entendimento do que está sendo feito lá, Republicanos-PL. Porque Ezequiel Ferreira está indo para o Republicanos para formar uma nominata de deputado estadual. Ele não tem a missão de formar uma nominata de deputado federal, de deputado estadual, mas é uma coisa arranjada com o PL, que já tem uma nominata de deputado estadual bastante forte, somada com outra nominata que Ezequiel está formando de deputado estadual no Republicanos bastante forte, para juntos elegerem 13, 14 ou 15 deputados estaduais e assim terem o controle da Assembleia. É uma coisa articulada. Na chapa de deputado federal, poderia haver articulação, porque eu já ouvi várias pessoas da nominata dizerem que está sobrando gente na do PL. Tem gente demais. Nós dissemos aqui, por exemplo, que em determinado momento se cogitou que Kelpis Lima pudesse ir para a nominata do PL, se ele não vingasse com a nominata do Republicanos. Para isso, estaria saindo a nominata Ludmila Carvalho, que iria para outra nominata, abrindo a vaga para Kelpis Lima. Então, você observa que há nominatas aí sendo conversadas. Então, essa de federal poderia existir uma do Republicano se ela for combinada, acertada com a nominata do PL. Manda um pouquinho do PL lá do Republicanos. E aí, de repente, muita gente lá do PL vai querer ir para o Republicano porque acha um caminho mais fácil, porque aqui no PL você tem Nina, você tem Girão, você tem deputados já de mandato e tudo mais. Mas tem muitas coisas possíveis. Tem muitas coisas possíveis de acontecerem. Neto, poderia ser um rebuliço grande isso. Porque tem gente fazendo cálculo aí que é o seguinte, eu não vou, por exemplo, Rafael Mota faz esse cálculo. Eu não vou disputar com gente de mandato. O próprio Walter Neto, dentro do MDB, também fez esse cálculo. Não está querendo ninguém de mandato lá para disputar com ele o cenário, disputar
disputar gente de mandato, né? Com a lógica que, na minha avaliação, não é uma lógica saudável diante do atual cenário da legislação. Por quê? O atual cenário da legislação diz que você tem que ter grande aptidão de votos. É isso que diz o cenário atual, é isso que diz a legislação. Porque você tem que ter uma cláusula de desempenho individual de no mínimo 20% do quociente eleitoral. E aí pode surgir de um partido fazer os 80% e o camarada não conseguir fazer os 20% e ter que ir a vaga ir para outro partido. Aconteceu isso na eleição de 2022, com Samanda. Isso aconteceu, a vaga era para ela, rodou, ela não fez os 20%, rodou para Carla Dixon também, eu acho, e terminou com o Sargento Gonçalves. Terminou indo para o PL a vaga. Então, isso pode acontecer. Então, essa dinâmica, ela tem que ser estabelecida, essa dinâmica de votos do desempenho do candidato. Só que, Neto, se o Republicanos realmente tiver candidatura a deputado estadual, eu acho que pode haver, Neto, um reequacionamento grande de poder aí. Especialmente, Neto, se dividirem os deputados federais de mandato. Perceba que a conta muda. Se dividirem deputados federais de mandato, por exemplo, jogar um deputado federal como Girão para o Republicanos ou um Gonçalves, ou de repente uma Carla Dixon para dentro do Republicanos, e encherem com quadros partidários como, de repente, um Kelps Lima, a dinâmica muda também. É preciso refazer os cálculos, os cálculos eleitorais no Estado. Como o Juninho Sá Rodada, por exemplo, está aqui nos escutando, brindando sua audiência. Se o Juninho for para lá, muda a dinâmica de competição dentro do Republicanos. Então, tudo isso, né, pode, de repente, colocar um fato novo na política. Agora, no aqui e agora, Neto, não há nada que indique que Kelps vá para outro canto. Porque a informação que foi veiculada foi que Kelps ia permanecer no projeto do União. Até agora a informação que a gente tem é essa. E hoje ou amanhã, Neto, eu vou sondar com mais profundidade essa questão de Kelps aí, para saber efetivamente qual é o destino dele, a posição dele pessoalmente. Porque eu não ouvi da boca dele, eu não sei se o senhor teve uma conversa com ele esses dias, mas eu não ouvi da boca de Kelps, por exemplo, qual será o destino dele. Eu acho que isso ainda está em processo de amadurecimento, só que no aqui e agora o que eu vejo é ele de malas semi-prontas, né, para dentro do projeto União Brasil. Muito bem, Jessa, muito bem. Eu dei uma saidinha aqui porque desliguei uma tomada sem querer. Sem querer eu desliguei a tomada errada. Essa coisa, os dinossauros. Mas não é o efeito de desnorteamento do Botafogo, não, né? Não foi isso, não, né? Não. A questão do Botafogo foi tranquila, foi muito tranquila. Nós estamos num estágio, rapaz, que estamos um pouco arrumando a casa, sabe? O treinador ainda está arrumando o time. Daqui para o final do ano ele arruma, vai dar tudo certo. Vamos aqui para o próximo assunto da nossa pauta, a entrega do Complexo Viário, 15 de março, em Mossoró ontem. Né, um dia bastante festivo na cidade, porque é o aniversário de Mossoró, a emancipação política da cidade, 15 de março. E 174 anos de emancipação política. E aí foi entregue o Complexo Viário, abolição, aliás, 15 de março, que é o complexo viário que tem 8 quilômetros de extensão, ligando a BR-110 com a BR-304, contornando a cidade de Mossoró, e que é uma via que todo mundo tem como muito importante para a cidade, e a qualidade da via, porque não é apenas uma estrada, é uma área também para caminhada, para ciclismo, com a super iluminação. Foi feita uma grande estrutura lá, e realmente a obra é uma obra muito bonita, muito bonita. Agora, o que me chamou a atenção foi a briga para saber quem é o pai da criança, porque você vê como é que é a coisa típica do Rio Grande do Norte, né? A cidade ganha uma obra dessa importância, né? E isso é muito bom. A população vai usufruir de uma infraestrutura viária significativa para a vida da cidade. E aí o Jorge do Rosário foi lá na estrada, gravou um vídeo dizendo: olha, aqui quem botou o dinheiro aqui foi Rogério Marinho, quando era ministro do Desenvolvimento Regional, 40 milhões, no governo Bolsonaro,
E o prefeito está escondendo que foi o governo Bolsonaro que mandou dinheiro, foi Rogério Marinho, tal. Aí mais tarde vai lá Isolda, do PT, e grava um vídeo também, bota na internet. O prefeito está escondendo que aqui foi a obra de 83 milhões, mas mais de 40 milhões foram enviadas pelo governo do PT, de Lula, o governo federal. E então aqui Lula é o pai da obra, aquela coisa. Aí depois, Alisson, numa entrevista à imprensa, lá durante a inauguração, ele disse o seguinte: olha, aqui a obra custou um pouquinho mais de 100 milhões de reais. A prefeitura de Mossoró bancou 60% de tudo isso, 60%, então em torno de 60 milhões de reais. A prefeitura alocou tudo que estava previsto, não tem para botar aqui mais nem um centavo, todo o dinheiro que estava previsto, de 60 milhões. E o governo federal dos 40 ainda precisa dar mais 15, porque está faltando dinheiro. E aí virou essa celeuma, que é o pai da obra. Aí nas redes sociais, já é a briga, né? Os bolsonaristas dizendo, foi Rogério. Os petistas dizendo, foi Lula. E a turma de Alisson dizendo, foi Alisson. Como é que você vê, Gessé, uma polêmica dessa, no momento que a cidade ganha uma rodovia importante? Neto, uma polêmica que faz parte da narrativa política desses players todos aí. De nossa parte, Neto, a gente acompanha a política com certa distância. Certa distância para que a gente possa analisar os fatos como eles efetivamente são. E a nossa tarefa aqui, Neto, não é focar em lado A ou lado B, é focar efetivamente no que está acontecendo. Vamos lá, com clareza. O que se veiculou de informação é que ali, aquele complexo todo, foi mais ou menos em torno de 81 milhões de reais. Dos 81 milhões, em torno de 40 milhões foi da prefeitura e 40 milhões, mais ou menos, do governo federal. Quando o prefeito deu uma entrevista, Neto, ontem, ou foi antes de ontem, a um veículo de imprensa, eu não me lembro agora qual, ele disse o seguinte, Neto, olha, a obra ao todo custou mais de 100 milhões. Por que ele disse isso, Neto? Porque a obra teve um projeto executivo, teve as desapropriações que foram pagas pelo município de Mossoró, enfim, um conjunto de medidas administrativas que foram tomadas, que foram custeadas pela prefeitura. A obra em si teve participação do governo federal. Metade do custo da obra foi do governo federal e metade foi o custo da prefeitura. Só que o senhor sabe muito bem disso, o projeto executivo foi gestado pela prefeitura, as desapropriações todas também pela prefeitura de Mossoró, algumas outras coisas que foram feitas lá também foram pela prefeitura de Mossoró, então esse cálculo do prefeito é mais ou menos isso. Obviamente que o governo federal teve a participação. Eu sei que as pessoas ficam, Neto, querendo colocar na conta de Bolsonaro, na conta de Lula, isso, mas na verdade é um projeto estratégico. As pessoas têm sempre essa tradição de fulanizar. Eu acho que todos os atores aí tiveram grande importância. Primeiro o prefeito, Alisson. Primeiro o camarada que merece a atenção de todos é o prefeito da cidade de Mossoró. Porque, Neto, a política, ela lança luz ou deixa na sombra. Quando o político ele olha para uma determinada coisa e entende aquilo como estratégia, como algo importante, a política lança luz sobre aquele fato e toda a dinâmica da política volta-se para ele para que o projeto saia do papel. Então o mérito do prefeito é esse. É um mérito da dinâmica da política, que ele olhou para um canto que ninguém estava olhando. Naquele momento lá, ninguém estava olhando. Tanto é, Neto, que quando aquele complexo começou a ser feito, veja só o conjunto de investimentos que lá que está recebendo lá, um novo residencial está sendo construído, tem uma cidade nova sendo montada ali naquela região. Supermercados, academia, sabe, Neto? Todo um conjunto de empreendimentos está surgindo ali naquela região. Ou seja, Mossoró, que não estava crescendo para ali, a partir do olhar político do gestor, ela começa a crescer para ali também. Então, essa é a primeira questão. E a segunda questão, Neto, é o olhar de Rogério. Rogério teve a sensibilidade, na época era ministro do governo Bolsonaro, identificou isso como uma questão estratégica também, colocou no orçamento. E o governo Lula pagou a obra. Então, não adianta, Neto, essas questões de Estado colocar na conta de um ou de outro. Aí é uma questão de governo. O Alisson teve um olhar de governo. Ali é uma obra delegado, que não serve só aos propósitos de Mossoró. Serve também aos propósitos da Costa Branca, da nossa querida cidade de Areia Branca,
que tem os seus caminhões de sal saindo daí de Macau também, e que agora vai ter mais uma via, dando mobilidade urbana, uma coisa muito importante. Além disso, também ali naquela região, né, recebeu uma ciclovia, e o pessoal também circula correndo ali, uma coisa importante para a saúde das pessoas. Então, esse negócio de o pai da criança, de quem é a mãe, quem é o pai, se é o padrasto, se é a madrasta, eu não gosto muito dessa questão. A gente tem que tratar a coisa de maneira objetiva. O olhar político e a força política foi colocada pelo prefeito. Mérito de Rogério por ter colocado isso no orçamento, e o governo Lula pagou a obra. É isso que aconteceu de maneira objetiva para o ouvinte e o telespectador ficar sabendo o que foi que aconteceu efetivamente envolvendo o complexo viário 15 de março. Observe o seguinte, Jessé, que isso nos leva a dois olhares, né? Isso tudo. O primeiro olhar é a polarização. Gente, nós não vamos fugir disso. Não se engane, nós vamos ter isso agora em evidência durante os próximos meses, até terminar o processo eleitoral acentuadamente. Depois fica mais em banho-maria. A polarização é sempre uma questão de uns contra os outros. É sempre uma questão do bem e do mal. É sempre a questão de esquerda, direita e outras coisas mais. Esse debate aí é só isso. É só esse debate. Ninguém está preocupado. O pessoal do bolsonarista ligado a Rogério se doeu porque achou que o prefeito não fez o devido reconhecimento a Rogério Marinho. O pessoal petista se doeu porque acha que o prefeito também não enalteceu que foi o governo de Lula que mandou dinheiro. Certo? E os dois lados se doeram com Alisson porque achou que Alisson não deu os créditos devidos. Certo? Não há dúvida de que o grande condutor disso tudo foi Alisson Bezerra. Para definir isso, quando ele se aproximou politicamente de Rogério, isso fez com que ele tivesse acesso ao ministério que Rogério ocupava, e aí, na hora de escolher a obra, ele quem indicou o que queria, certo? Dentro de um ajuste político, de parceria, não tem segredo sobre isso. Mas o olhar que nos mostra isso aí é o que vem pela frente. Tudo vai ser sempre uma discussão do bem contra o mal, do erro, do lado que não presta, do lado que presta. A discussão vai ser essa e vai embora, vai vir a campanha e vai ficar pior. Então, surpresa nenhuma sobre isso. A segunda questão, aí sim, é um olhar sobre o que vem agora do ponto de vista político, com a entrega do complexo viário, porque Alisson disse já antes do evento, mas durante o evento confirmou, que no próximo dia 30 de março renuncia à Prefeitura de Mossoró. Ele vai fazer a entrega da sua carta de renúncia à Prefeitura de Mossoró, tornando vago o cargo de prefeito. Com a renúncia, o cargo fica vago, e aí a Câmara convoca o sucessor pela ordem, que é o vice-prefeito, para que ele possa assumir a prefeitura. Então, Alisson atrasou agora para o dia 30 esse evento. Ele vai renunciar no dia 30, data exata, dia 30 de março. Alisson deixa de ser prefeito de Mossoró e no mesmo dia, ou no dia seguinte, Pois não, Jessé. Neto, já entramos na próxima pauta, então eu quero aqui começar a pauta com a seguinte questão para a gente debater. Essa carta de renúncia vai apenas formalizar uma decisão já conhecida e reconhecida por todos, ou vai inaugurar de fato a candidatura de Alisson perante o Estado inteiro? Olha, Jessé, eu vou tirar aqui pelo meu blog. Vou dar aqui um exemplo do meu blog. Eu tenho um blog e escrevo lá sobre isso constantemente. E tem os comentários. Lá no Instagram, principalmente, já que no blog mesmo eu não abri para comentários lá no blog, porque a gente não consegue controlar. E tem muito maluco que escreve umas coisas e depois a gente vai ter que responder judicialmente pelas maluquices. Mas lá no Instagram e nas redes sociais, então é aberto. Então eu faço algumas postagens e eu recebo lá centenas de comentários. E um comentário que é muito recorrente, que muita gente escreve lá, que Alisson não vai ser candidato. Neto, você escreveu isso, mas Alisson ainda vai desistir. E no WhatsApp, eu tenho os grupos do meu blog, no WhatsApp, que eu envio as notícias, né? Assim que eu posto, a notícia vai automaticamente para as pessoas do grupo, as pessoas que fazem parte das listas de transmissão, e eles me respondem no WhatsApp. Então, muita gente que diz assim, olha, o Alisson não vai ser candidato.
olha, Alisson vai desistir. Eu duvido. Com essa investigação aí ele vai desistir. Não vai ter registro. E tal, e tal, e tal. Então, Gessé, eu já dou esse testemunho porque é muito frequente lá no blog esse tipo de comentário de pessoas duvidando de que Alisson de fato vai ser candidato. A ponto de, alguns dias atrás, Alisson tirou uma semana de férias com a família. Uma semana, eu acho que não foi nem 10 dias que ele tirou de férias. Então ele parou as postagens, viajou com a família, foi curtir umas férias antes de pegar o pancão da campanha. E aí já foi o suficiente para meio mundo dizer que Alisson tinha desistido, né? A ponto que quando ele retornou, ele precisou gravar nas redes sociais uma mensagem dizendo: não, pessoal, desisti não, hein? Eu estou aqui. Tirei férias, mas agora eu estou de volta. Então essa questão vai aparecer, viu, Gessé? E só vai ser resolvida quando a carta renúncia estiver apresentada. Neto, o que eu acho de risco efetivo, eu sei que o pessoal coloca isso em outra conta, mas o risco efetivo de Alisson, e aí como a gente faz análise de política, é outro. Na minha avaliação, é um risco político. Por quê? Quando ele formaliza a renúncia, desaparece, Neto, para ele uma proteção institucional da prefeitura no centro de uma narrativa ou de um conjunto de discursos diários. Eu estou com uma ojeriza essa palavra narrativa. Há um conjunto de discursos diários de entrega de obra, de entrega a dinâmica de trabalho, etc. Então, para ele, surge essa nuance do risco político de deixar, e o discurso político diário eu faço todo dia, tá aqui eu trabalhando, isso é um risco para ele, embora eu acho que seja um risco diminuto, e a partir dali, Neto, dessa conjuntura, passa a depender muito mais da memória da gestão, das entregas, da capacidade de expandir o discurso para além de Mossoró e da habilidade de não parecer excessivamente local. Eu acho que essa é a questão que elas têm que enfrentar quando ele fizer a entrega da sua carta de renúncia, porque ele vai assumir o risco da disputa majoritária, vai também convocar aliados a se posicionarem, e aí sim os adversários vão ser obrigados a tratá-lo efetivamente como uma candidatura real. E o risco que eu vejo para Alisson é esse risco político dele transcender esse discurso diário dele, que ele vai perder, porque quando ele diz, olha, eu estou aqui no UBS, eu estou aqui numa escola, eu estou aqui não sei aonde, eu estou aqui, estou na Cobal entregando um serviço tal, ele vai perder isso, e ele vai ter que ter o cuidado de transcender Mossoró, transcender o aspecto excessivamente local. Ele vai ter que dizer assim, olha, eu fiz isso em Mossoró, mas o que eu estou pensando para o Rio Grande do Norte é isso aqui. Então ele vai ter que ter essa filigrana para ele a partir de então, para que ele não fique em si mesmado. Eu concordo com você que vai ser um delimitador, vai marcar um tempo, o tempo que ficou e o tempo que vai vir. No dia que Alisson renunciar, primeiro que se apaga a ideia de que Alisson não pode desistir. Alisson, ele não iria renunciar à prefeitura de Mossoró com a perspectiva de desistir de uma candidatura. Então a candidatura passa a encerrar esse debate de que ele não será candidato ou ele iria desistir por algum motivo. Quanto à possibilidade judicial, Alisson pode ter dificuldade judicial por conta da investigação. Muito, muito improvável que qualquer coisa disso aconteça. Mas essa questão da Polícia Federal ou outra coisa, estão todas em fase de inquérito, de investigação, até que sejam concluídas, enviadas para o Ministério Público, que vai verificar o que foi colhido, se há provas para apresentar uma ação que depois terá que ser admitida em juízo, recebida em juízo, que também passa por uma fase de análise. Já pode colocar tempo, não tem a menor chance de qualquer coisa nesse sentido acontecer em poucos meses. Então isso não existe. Então passa-se a acreditar no momento da renúncia que de fato ali está a candidatura consolidada. E isso que você disse. E aí muda também muita coisa para o próprio Alisson. Porque a prefeitura de Mossoró tem sido para Alisson um gerador de conteúdos de rede social. Ele tem gerado muito conteúdo. Se você for lá, a entrega do hospital municipal, essa questão do complexo e outras entregas, ela tem constituído 80% a 90% do material de rede social que Alisson tem postado. Quando tudo isso sair, ele não vai poder mais. Ele pode citar, mas não pode mais fazer uso dessas ações
para a pré-campanha. Ele vai produzir que conteúdo daqui para frente? Alisson tem uma pretensão de querer discutir o Estado, o desenvolvimento do Estado. Ele vai passar a mudar o foco do seu conteúdo para isso? Tudo isso a gente vai aguardar para ver, mas o fato, a renúncia no dia 30 é um divisor de águas, é um novo tempo, fica para trás o se é candidato ou não e passa-se a contar com, de fato, a pré-candidatura consolidada de Alisson. Neto, próximo assunto é Tiago Marques no radar para federal. Candidatura isolada ou peça estratégica da engenharia política do União Progressista? Olha, Gessé, o que aconteceu naquela reunião da sexta-feira, Zé Agripino, João Maia, Robson Faria, Benes Leocádio lá em Natal, em que eles discutiram uma mudança de estratégia. Kelp estava saindo, foi embora, estavam sem esteira, a coisa estava ficando complicada, com o risco de uma debandada geral, se Benes Leocádio também resolvesse sair fora. E isso tudo fez com que houvesse uma mudança, uma reunião de urgência, e eles mudaram a estratégia. Com relação a Mossoró, com a adoção de uma candidatura própria para integrar a nominata de deputado federal em Mossoró. E o nome que foi colocado na mesa foi o de Tiago Marques, que é vereador em Mossoró, o segundo vereador mais votado em Mossoró na eleição de 2024, é filiado ao Solidariedade, teria que mudar de partido para integrar essa nominata. E aí que Tiago viria para a nominata com a seguinte missão: reproduzir em Mossoró a votação que Alisson deu a Laurência Amorim em 2022, ou seja, acima de 33 mil votos, e trazer para a nominata, num geral, alguma coisa parecida aí com 50 mil votos. Seria um reforço para a nominata, e aí o nome de Tiago, hoje já está não só em Mossoró, mas em Natal, acompanhou o noticiário de Natal, todo mundo já citando Tiago como integrante da nominata do União Brasil. Você acredita, Gessé, que de fato Tiago Marques será candidato? Neto, eu não posso dizer se Tiago vai ser candidato ou não, porque isso depende de duas circunstâncias. Primeiro, do aceite de Tiago. Tiago tem que aceitar essa missão, que é uma missão difícil. É uma missão muito difícil, essa missão de deputado federal, pré-candidatura de deputado federal. E a terceira, Neto, é a conjuntura do partido. Se o partido também vai oferecer condições para que ele possa disputar e ter uma boa desenvoltura. Agora, quanto à rotação, né, da estratégia política do União Progressista, é isso que me chama a atenção. Porque foi adotado o entendimento, até a semana passada, de que Mossoró seria um espaço político para dividir votos de outras candidaturas. Ou seja, você teria de vereadores divididos entre Benes, João Maia, o Robson Faria, estava sendo dividido mais ou menos assim. E Mossoró, nessa perspectiva, né, ficou meio que de soslaio de uma representação política da cidade. Mossoró, lembremos aqui, teve 2 deputados federais por muito tempo. Mossoró também teve 3 deputados estaduais concomitantes aos deputados federais, 3, 4 deputados estaduais concomitantes, ou seja, Mossoró sempre foi uma cidade que teve representação própria. E nesse sentido, essa mudança de estratégia política, eu acho benéfica para a cidade de Mossoró, porque você tem que ter um player de Mossoró. E aqui não se trata apenas de Tiago, que é nosso amigo, não se trata de político A ou de político B, mas Mossoró precisa, Neto, ungir lideranças políticas que prestigiem seus interesses na Câmara Federal. É preciso fazer isso. Natal tem deputado federal, teve deputado federal seu, que foi Paulinho, que mandou uma carrada de dinheiro para Natal. E depois foi Carla, que também faz a mesma coisa. E Mossoró é o segundo colégio eleitoral do estado do Rio Grande do Norte. Precisa de um representante, isso não é bairrismo, não. Porque Mossoró, né, é essa grande cidade do Oeste, que é a cidade que presta serviço, inclusive hospitalar, a todo o seu entorno aqui. Então é preciso ter um olhar diferente. E esse olhar diferente, né, não vem de figuras alheias à cidade de Mossoró. Vem de figuras de Mossoró, que tiveram sua história construída no chão da cidade de Mossoró. Então eu acho importante essa mudança estratégica, porque ela prestigia uma cidade que sempre teve uma representação própria. Eu conversei agora pela manhã com o Tiago, perguntei a ele: Tiago, e aí, você vai ser candidato a deputado federal? A resposta de Tiago foi: não posso dizer que sim, não posso dizer que não.
Ele dizia, eu não posso confirmar e nem posso negar. Então, deve estar sendo conversado. Vamos aguardar, mas essa só falta 5 minutos. Eu tenho um assunto importante. Sobre o Nogueirão. Olha, a prefeitura lançou o 3º edital do Nogueirão. E esse edital, as propostas foram abertas no dia 10 desse mês de março. E apareceu uma proposta. A proposta de um grupo... Cadê a razão social? Está aqui. Nacional Incorporadora e Construtora Limitada. É uma empresa de Mossoró, essa empresa. Nacional Incorporadora e Construtora Limitada. É um CNPJ aqui de Mossoró que tem à frente o grupo do supermercado Rebouças. Júnior Rebouças, que está à frente dessa incorporadora. E hoje, agora à tarde, eu estava acompanhando online a sessão da comissão de licitação, que foi a negociação das propostas, e a proposta foi declarada vencedora desse grupo, Nacional Incorporadora Limitada. Deixa eu dizer aqui rapidamente, o que é que o edital prevê? O edital foi o seguinte: um terreno, uma concessão para um terreno de construção do estádio Novo Nogueirão, onde hoje é exatamente o Novo Nogueirão, o Nogueirão atual, que vai ser derrubado e construído ali um novo estádio com capacidade para 15 mil pessoas. 15 mil pessoas. E todas as características de um estádio, estacionamento para tantos veículos, sendo 700 pessoas em área coberta, tem que ter uma área coberta dentro do estádio, cadeiras com cobertura para até 700 lugares, e o restante, 14.300, sem cobertura, é ao sol. Certo? Dentro da licitação, a prefeitura faz a permuta de um terreno de 14.900 metros quadrados, que é aquele terreno que está em frente ao Nogueirão, na João da Escócia, que envolve aquela praça, antiga churrascaria. Esse terreno vai ser dado a essa empresa. Em contrapartida, pelo terreno, essa empresa vai construir um centro administrativo com capacidade para 600 servidores trabalharem, com uma área em torno de 25 mil metros quadrados a ser doada pela construtora, e construído o centro administrativo em pelo menos 7.500 metros quadrados, e tem lá toda a especificação. O preço de construção, na licitação, o preço de construção do estádio era 26 milhões e o preço de construção do centro administrativo era 14 milhões. Com a construção do estádio, a empresa vencedora passa a administrar o estádio pelos próximos 30 anos, tendo total controle das áreas comerciais e tudo mais. E pelo terreno, construindo o centro administrativo, ganha o terreno de 15 mil metros quadrados, 14.900, na área nobre de Mossoró. Pois bem, a empresa foi vencedora. A previsão total da licitação na proposta era de 40 milhões, sendo 26 milhões do estádio e 14 milhões de centro administrativo. Sabe de quanto foi o lance vencedor? 215 milhões. Foi o lance, a proposta. O valor da proposta é 215 milhões, 143.883 reais e 45 centavos. Lance vencedor. Bom, a previsão no edital era que a construção fosse por 40 milhões. O lance foi 215. Então, o que é que vai ser construído? Esses documentos ainda não estão disponíveis. Qual foi a proposta? O que é que está nesse conteúdo? Mas o fato é que houve uma empresa vencedora, vai construir o estádio pelo edital. Tem 23 meses para entregar o estádio, a partir da assinatura do contrato, quer dizer, 2 anos, basicamente 2 anos, para construir o estádio. E depois que terminar o estádio, mais 2 anos para construir o centro administrativo da Prefeitura de Mossoró. Então, Gessé, essa notícia importante, eu estou passando aqui para os ouvintes. A sessão terminou agora há pouco, às 16 horas e pouco, essa sessão, dando, então, o resultado final com o lance vencedor dessa empresa que vai... Eu acho que vai construir um super estádio, né? 215, a proposta do estádio, como era de 40 milhões, deu a proposta 5 vezes mais alta. E ganhou. Vamos ver agora o que é que vai pela frente. Também uma questão política para o prefeito, porque o Nogueirão era alvo de grande crítica por parte do segmento esportivo aqui, da cidade de Mossoró. E agora, definitivamente, o problema está resolvido. É bem verdade que o prefeito já tinha lançado o edital, deu deserto o edital, em 2 oportunidades, eu acho. Mas agora, efetivamente, essa questão foi resolvida para o bem do esporte de Mossoró. Eu acho que isso é uma coisa positiva.
E vamos esperar aí, Neto, e aguardar a estrutura, vamos ver o projeto, como é que vai ser, para que a gente possa trazer em detalhes para o ouvinte e telespectador do nosso programa Política Sem Filtro. Mas, Neto, estamos encerrando aqui o programa, são exatamente 19 horas nesse momento. Eu quero agradecer a todos a audiência do programa Política Sem Filtro e amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Um abraço a todo mundo. Um grande abraço para todos, uma boa noite, excelente semana e até amanhã, 18 horas, Política Sem Filtro, se Deus quiser. Até lá!